Vamos falar hoje sobre uma divisão que existe no mundo da inteligência artificial. Uma divisão que, acredite, vale bilhões de dólares. De um lado, tem gente usando a IA por pura curiosidade. Do outro, tem gente que está transformando isso em valor de verdade. O que separa esses dois mundos? É exatamente isso que a gente vai desvendar. Pois é, essa é a grande sacada. É como se existisse uma linha, sabe? Uma linha invisível que separa quem está só brincando de quem está literalmente construindo impérios. É um abismo financeiro. E a maioria das pessoas nem percebe que ele existe. E para a gente entender bem essa divisão, podemos pensar em dois perfis, dois tipos de mentalidade. De um lado, o que a gente pode chamar de turista digital, e do outro, o estrategista. A diferença entre os resultados que cada um consegue é gritante. Olha só essa comparação, fica muito claro. O turista digital, o que ele faz? Ele vê a IA como um brinquedo, né? Pede para criar umas imagens engraçadas, resume uns textos aqui e ali. É divertido, claro. Mas e o estrategista? O estrategista está em outro jogo. Ele não está brincando. Ele está usando a IA como uma alavanca. Ele constrói impérios, automatiza fluxos de trabalho inteiros, escala negócios. A diferença é essa. Um faz perguntas engraçadas, o outro constrói o futuro. E aí é que a gente chega no ponto crucial. Se a inteligência artificial serve só para essas coisinhas, tipo resumir um texto ou criar uma imagem de um gato no espaço, tem muito, mas muito dinheiro sendo deixado na mesa. É um custo de oportunidade gigantesco. E o recado é bem direto. Essa janela de oportunidade para os amadores, ela está se fechando. E rápido. Aquele tempo de só experimentar por diversão, de ser curioso, está com os dias contados. O jogo ficou sério. Ok, então a pergunta é, como é que se cruza essa linha bilionária? Como se sai do lado do turista e vai para o lado do estrategista? A resposta está numa mudança de pensamento. É preciso adotar o que a gente chama de mentalidade do arquiteto. A maioria das pessoas ainda está presa na pergunta antiga, na pergunta do turista. O que a IA faz? É uma pergunta passiva, né? É ficar de fora, olhando o que a ferramenta é capaz de fazer, como se fosse um espetáculo. Mas a pergunta poderosa, a pergunta que vale bilhões, é outra. É a pergunta do estrategista. Como eu conecto essa ferramenta para substituir um processo? Percebe a diferença? Não é mais sobre o que a IA faz, mas sobre o que eu faço com ela. Como eu uso isso para, sei lá, eliminar um processo manual que custa uma fortuna todo mês? Essa é a virada de chave. É exatamente isso. A mentalidade do arquiteto é deixar de ser só um operador da ferramenta e passar a ser um mestre de obras. É parar de só apertar o botão e começar a desenhar a planta inteira de uma estrutura que vai funcionar sozinha. E essa nova era traz uma consequência interessante. Ela pode significar o fim do especialista como a gente conhece. Aquela ideia de ser um mestre de uma ferramenta, de uma única coisa, está ficando para trás. Porque hoje ser disruptivo não é mais sobre saber usar uma ferramenta. O jogo agora é saber empilhar ferramentas. O poder de verdade está em saber conectar várias IAs diferentes para criar uma solução única, um sistema que resolve um problema de ponta a ponta. O valor saiu de quem sabe uma coisa e foi para quem sabe conectar todas as coisas. E como isso funciona na prática? Pensa num fluxo. Primeiro, você identifica um processo manual que é caro e lento. Beleza, aí, passo 2, escolhe uma IA específica para coletar os dados desse processo. Passo 3, conecta essa primeira IA numa segunda, que vai analisar tudo. E por fim, no passo 4, uma terceira IA pega essa análise e gera o resultado final, tudo de forma automática. O resultado não é só usar uma ferramenta, é criar um fluxo de trabalho autônomo, um sistema de verdade. No fim das contas, o que isso significa é que a IA meio que nivelou o campo de jogo técnico. Hoje, quase qualquer pessoa pode acessar um poder de fogo tecnológico que antes era impensável. Então, qual é a nova vantagem competitiva? É a visão estratégica. Não é mais o que se usa, mas como se usa. A estratégia virou a peça mais importante do tabuleiro. Então, a gente chega num ponto de decisão. Com esse cenário todo, a escolha se torna inevitável. De que lado dessa linha cada um vai ficar? Espectador ou protagonista? A pergunta que fica é essa: qual vai ser o papel escolhido? O papel de espectador, que fica só aplaudindo a inovação de longe, ou de protagonista, que pega essa inovação e, bom, lucra com ela? Como a gente viu, a janela para amadores está se fechando. A hora de decidir é agora.